Nesse ano de 2022, já realizamos 2 imersões de 12 horas. E foi maravilhoso o que Deus fez. E quando acabou a segunda imersão, olhei nos olhos de Jesus e ele estava triste. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor não está alegre? E ele me falou: você pode fazer mais, como a parábola dos 10 talentos, a pedido de Deus, de Jesus. Nós faremos a terceira imersão, dia 26 de novembro, no Centro Regional de Eventos, para mais de 10.000 mulheres. Aos seus pés é o melhor lugar para se estar. Porque o nosso desejo é alegrar o coração de Jesus. E o tema dessa terceira imersão é rendidas aos pés de Jesus. Então, convide as amigas. Vamos passar juntas 12 horas rendidas aos pés de Jesus. Hoje, dia 30! Dancinha, ó! Só pra quem assistiu, experimenta. Ó, eu queria que ele viesse aqui dançar. Vem cá com a gente. Pode aparecer o Renato? Pode, Luizinho? Pode? Então vem cá, Rê. Vai, aumenta. Ensina pra nós. Ó, o coreógrafo do programa. Eba! Primeira vez que você aparece aqui. Que legal, ensina bom pra dia. gente a dança, vai, Rê. Como é que é? Ó, dancinha essa semana. Bom dia! Que legal! Coreógrafo, gente! Ai, que legal! Olha, muito bom dia! Tá começando o programa Experimenta dessa manhã de sexta-feira. Quem te viu, Sextou! quem te vê. Sextou! Dancinha do Experimenta. Dancinha do Experimenta. Pra você que perdeu. Só matando pernilongo aqui, ó. É sexta-feira, gente. Então, uma música agitada, o Rê vem assim, né? Não, foi muito legal. Foi matando muito legal. pernilongo aqui no Foi estúdio. muito legal. A gente começa o programa de hoje, é claro, contando com a tua companhia. Você que ficou com a gente durante toda essa semana. Hoje é dia 30 e na última semana de setembro nós vestimos mesmo essa camisa. É o Setembro Amarelo, é o combate ao suicídio e nós estamos juntos nessa causa. Não é à toa que nós temos o Instituto MDC, uma clínica de alto padrão, linda, no melhor lugar de São José do Rio Preto, que funciona gratuitamente, atendendo pessoas com depressão, síndrome do pânico, tudo isso porque nós entendemos que essa é a nossa missão como igreja, cuidar dessas pessoas que estão sofrendo desse mal chamado depressão. Setembro Amarelo, hoje acabando o mês de setembro, dia 30, e a gente crê nessa tua vitória, e nesse clima de alegria, na dancinha, que a gente começa o programa de hoje. Bom dia! Bom dia! Não vai dar bom dia pro pessoal? Não, agora... Gente! Ô, gente, agora nós vamos pedir música, não é? Bora, vamos nessa! Bora pedir música, tô empolgada na dança aqui hoje. Bora pedir música, pode rodar. A canção não mudou, guardei a sede, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda
estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Olha aí, sexta-feira. Fogo, a chama dos teus olhos me queimou. É tudo coreografado hoje aqui. Sextou, hein, gente? Você já decidiu onde é que você vai estar esse final de semana? Amanhã nós temos a cura interior e ali na cabana. Olha, um tempo de cura mesmo com a pastora Márcia. Vai ser muito top, né? O dia todo. O dia todo. Amanhã, sabadão, não vou te convidar porque só para quem já fez a inscrição. E no domingo... Atenção. Muita atenção! Domingo tem Santa Ceia, 10 da manhã e 18 horas. É o culto mais lindo do nosso mês, né? Gente, é o culto mais lindo do nosso mês. Fecha pontos, por favor, do professor de produção, para bem assim, ok, obrigada. Bem discreta. É um dos cultos mais lindos do nosso mês. E olha, nós chegamos de Israel agora, praticamente agora. O que nós vivemos ali, a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que a gente viveu ali em Israel, na questão do lugar onde Jesus foi crucificado. A gente quer compartilhar algumas coisas com você. Então eu acredito que essa Santa Ceia, ela vai ter um gosto diferente. Um gosto né? diferente, um sentimento diferente, né? Não é que não tinha, sempre teve. Sempre. Você pode ir ali, a gente celebra a Santa Ceia assim, de uma maneira maravilhosa, sempre mesmo, porque é o que a gente sente, então a gente faz isso. Mas como a gente aguçou e tem sentido muito mais, porque andar com Jesus, a gente vai amando mais Jesus. É verdade. A gente vai sendo mais grato. Então assim, eu queria fazer esse convite especial para você, né, nessa Santa Ceia especial, toda ação, mas eu acho que um sentimento em nós, em todos aqueles que estiveram naquela caravana, ele ressurgiu assim, com mais força. Então, queria chamar você que quer viver algo novo, que precisa ter uma experiência com Jesus, através da Santa Ceia, para que você esteja e não perca essa oportunidade. Domingo, às hein? 10 e às 18 horas, domingo agora, ali tá na bom? cabana. Domingo agora, que não dá nem pra acreditar que domingo agora já é outubro, né? Pois tão é. rápido, passou tão depressa. E agora nós temos os 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro. E a minha pergunta pra você é o que você vai fazer com isso, né? Você vai aproveitar ou vai deixar E eu passar? tenho 15 dias pra estar na casa dos 30. Oh, então, gente, aproveita. eu preciso 15 dias. Aproveita! Outubro ela faz aniversário, a minha veinha. Ó, tem que 15 lindo. dias. Ó, Então, isso é você, muito legal. 4 anos mais velha que eu, que legal, hein? Que top, hein? Sua mãe, agora, né? Chegou! Chegou! Ó, nós vamos agora ver um pedacinho de um culto. Lembrando que hoje é sexta-feira e nós estamos no Setembro Amarelo. Vamos ter um testemunho impactante aqui, falando sobre depressão. O que Jesus faz é incrível, É não é? incrível. É incrível. E depoimento você vai ver sério, isso. então você que conhece alguém que tá passando por isso, manda ligar aqui no SBT, porque vai ser bem especial. Impactante mesmo. Então, um pedacinho de um culto e a gente já volta com testemunho. Não sai daí. Quando o orgulho é quebrado, o tempo de milagre é anunciado. Pegou todas as vasilhas vazias, peguei. Quebrou teu orgulho, quebrei. Então pega o teu pouco de azeite. Aleluia. Pega o teu pouco de azeite, porque vasilha cabe a você pegar. Vasilha a gente pode pegar emprestada. Azeite só eu posso trazer.
Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida? Coisas que você humanamente consegue alcançar. Louvado seja Deus, não tem problema nenhum com isso, você vai alcançar. Mas Deus está mandando eu liberar a tua vida para começar a experimentar o que só Deus pode trazer. O que só Deus pode trazer. O que só Deus pode trazer. Traz a primeira vasilha, enche. Traz a segunda vasilha, enche. Traz a terceira, enche. Traz tuas vasilhas. Traz, pode trazer. Qual vasilha você precisa que seja cheia? O azeite está aqui, ó. Qual vasilha você precisa que seja cheia? Eu preciso encher a vasilha da alegria. Eu preciso encher a vasilha da realização. Eu preciso encher a vasilha da cura. Eu preciso encher a vasilha do milagre. Vem! Vem, porque Deus está aqui dizendo: eu vou encher. Eu vou encher. Tem sobrenatural de Deus chegando na tua vida. E seguindo aqui com o programa Experimento, tô tão feliz com essa sala de hoje, amor. Ai, que sala especial, Meu Deus. gente! Ó, ele quantos testemunhos aqui, viu? É verdade. Você prepara o teu coração, porque além de uma história assim que vai te emocionar, que vai te tocar, você está diante de um dos maiores pastores aqui da nossa cidade. É lindo demais o trabalho que ele faz, é revolucionário, essa é a palavra. Ele é pastor da ADGA, que é a Assembleia de Deus Geração Avivamento. E é isso que eles têm vivido ali. É o pastor Diego. Bom dia, pastor. Bom dia, bispo. Cara, eu tô tão bispo. feliz de Que você estar honra aqui. te receber aqui, pastor. Alegria nossa, honra é nossa. Amém. Aliás, com tanta boa notícia que você vê, que bom, né? Pastor, primeiro de tudo, apresentar a igreja para quem não conhece. Que é uma igreja, primeiro que ela é linda. Sim. Você passa ali, não tem como não se encantar, mas a história dela é mais linda ainda, né? Sim. A DGA é uma história de milagre, né? Do começo até o presente momento, Deus tem cuidado da gente. A gente começou de uma forma muito simples, num lava-jato, focado no trabalho com restauração de vida, as pessoas com problema com vício de droga, presídios, né? E hoje, graças a Deus, nós somos 300 membros. Uau! E muitas almas para Jesus aí nesses 10 anos. Num lava-jato começou? Começamos num lava-jato. Sabe como que é espiritual? De esquina, né? De esquina. Eu lembro. Que depois fechou, né? Isso, tampamos tudo. Você vê como é espiritual? Porque lava-jato é para limpar mesmo Pra o povo limpar. que entra ali. Né? A igreja faz isso com a gente, né? Um lava-jato mesmo. Exatamente. Né? Que lindo, cara. Que legal. Muito bom. E ali, quando começou no lava-jato, por exemplo, que logo teve que fechar, a gente passava por ali, era uma revolução ali no bairro, Sim. né? Vocês imaginavam isso, pastor? Nós, quando a gente começou, a gente sonha, mas não esperava que fosse tão rápido, um crescimento tão exponencial, de uma forma assim tão... Eu costumo dizer que esse ano, por exemplo, a gente está completando 10 anos, e eu tenho vontade de escrever um livro com as histórias desses 10 anos. São histórias assim fantásticas, tremendas. Até mesmo de pessoas de chegar e entregar armas pra gente em cima do altar. Você tá de brincando. abandonar a vida Do pregressa, a crime. vida do crime. E com histórias assim tremendas de que edifica e consola a nossa alma. Do encontro que a pessoa teve com Jesus assim tão forte. Da pessoa querer largar tudo assim. Já pensou, cara? Um cara que tá no crime, um bandido, de repente entregando arma ali. Exatamente. Pra Esse ser é o restaurado. evangelho. Jesus faz isso, É né? Jesus. Esse é o evangelho, Pessoas né? sendo libertas da prostituição, né? Pessoas que viviam da prática, né? Tá. Sobreviviam disso e que foram libertas. Quando teve um Uau. encontro tão profundo e forte que abandonaram a Ô, prática. E pastor, hoje, depois ali do Lava Jato, vocês saem, vão para aquela avenida principal A ali, principal né? ali, é. Que tem o endereço aí da igreja. Para quem tá assistindo aí, de repente coloca o endereço da igreja, Assembleia de Deus, aí tá aparecendo na tela agora. E é lindo lá, né? Quando Sim. Agora é impressionante, porque eu lembro quando a igreja chegou ali, era no meio do nada, não tinha nada. Sim. Agora aquela região, cara, que coisa linda que Deus fez ali, né? eu acredito que onde a igreja chega, ela transforma Também. o bairro,
ela transforma a cultura do bairro, ela transforma a economia do bairro. Eu tudo. acredito A também. igreja influencia tudo esse... Porque hoje ali ficou lindo, Ficou né? lindo. Tem Burger King, mercado gigante. Shopping agora de utilidade muito Shopping, grande ali verdade, do lado. verdade. Também abriu lá. Sim. Quer dizer, mudou tudo ali, O né? Max Mufato ali também, próximo ali também, né? Agora pode ter Max Mufato, Burger King, tudo. O mais lindo é a igreja. É a igreja. A igreja é a coisa mais linda. Mas isso tudo, a gente vê, né, aquilo que Jesus faz na vida das pessoas, mas primeiro fez na tua. Sim. E a gente queria saber como é que foi, verdade. né, a tua vida, essa questão Até daquilo chegar hoje pra apresentar até o pastor, chegar né? hoje, né, com o pastor, mas assim, aquilo que o senhor viveu e que eu tenho certeza que hoje tem muita gente nessa mesma situação. Sim. Nessa mesma condição que o senhor já viveu. Sim. Eu, na realidade, eu conheci Jesus muito novo, com 16 anos. A minha conversão foi um pouco traumática, né? E não vivi no mundo do crime também, né? Fui assaltante, fui traficante de cocaína aqui em Rio Preto. Aos 16 anos me converti. Com 3 anos de crente, eu fui enviado a assumir a primeira igreja pastorear. Quer dizer, que você está falando para mim, então, que você já tinha cometido um assalto, por exemplo, isso antes dos 16 anos. Antes dos 16 anos. Olha isso, amor. Meu Deus. Que Eu coisa já tinha uma triste. vida já envolvida com algumas coisas aqui na cidade de Rio Preto. Tá. Com o crime mesmo. Com crime. E quando eu me converti, com 3 anos, eu já estava pastoreando a igreja. Fui enviado, né, em 2004, para pastorear a primeira igreja. De lá para cá, viemos ganhando almas. Aí começamos o ministério ADGA. E no ano de 2019, tudo fluindo, as coisas tudo dando certo, as coisas acontecendo, milagres, maravilhas, a obra fluindo, crescendo, quando de repente eu fui acometido de uma depressão profunda, Você tá brincando, síndrome do pastor. pânico, né? E a gente já vinha daquele período 2017, 2018, com aquelas histórias dos pastores com muita dificuldade, atentando contra a própria vida, né? Suicídios, né? Que Suicídios de ficou... pastores. E eu me lembro que eu orava, né? Mas nunca imaginei que um dia iria passar por isso. Meu Deus. E a obra em franco crescimento, e de repente eu fui acometido depois de uma Tipo cirurgia. assim, quem olhava de fora, tava tudo bem. Tranquilo. E essa cirurgia na época foi do quê? Foi de apendicite. Eu saí da sala de cirurgia, na primeira semana de recuperação, eu comecei a sentir que eu não estava, o emocional não estava legal, estava desequilibrado. Liguei para o médico disse para mim, olha, você está com depressão. Eu não aceitei porque a gente sempre foi ensinado, espiritualizou muito isso, né? Tá amarrado, depressão. Tratar isso de forma muito espiritual, né? E a gente não aceitava. Fui formado com essa ideia, com esse pensamento. E 2019 para mim, até o ano passado, foi um dos piores anos da minha vida. Cara, Eu tive que me afastar, né? Começo do ano passado, da frente da obra, o que a gente sempre amou, o que a gente sempre fez. você chegou nesse grau de afastamento, cara. Afastamento, eu amanheci o dia, eu costumo dizer que eu não enxergava. Tinha sol, tinha céu, tinha estrelas, mas eu não conseguia enxergar. Para mim era tudo cinza, cinzento, nebuloso, e a desesperança tomou conta do meu coração ao ponto de eu... Pastor, você pensou em atentar? Quando eu pensei também. Desistência total, desânimo. Tua esposa, na época, Minha esposa assim, foi como é uma que- guerreira. Minha esposa é uma mulher assim que... Eu não tenho palavras, né? Que ela foi meu rochedo. Segurou as pontas comigo assim de forma tremenda. Tinha dias que eu... Quem passa por isso sabe como que é, né? Era suor excessivo, angústia pesada no coração e uma mão como se estivesse grudando no seu pescoço, assim, você vai morrer, você vai Te morrer. sufocando Sufocando, aqui. você vai morrer, vai morrer. E eu fui ministrado ano passado sobre isso, e a ministração do pastor Moacir no meu coração, um pastor muito querido aqui de Rio Preto, ele me fez eu entender algo. José, ele cresceu ferido. No entanto que você vê quando ele vai ter com os irmãos, ele sai e vai chorar.
quando ele tem o primeiro encontro. Por quê? Porque ele estava ferido. Inclusive o nome dos filhos, Efraim e Manassés, né? Acho que é o Manassés, porque Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Você percebe que ele cresceu, ele se tornou quem ele se tornou, mas todavia você percebia que havia uma ferida e Deus, chegou o momento que Deus teve que tratar com a ferida. E eu vejo isso, Deus me permitiu crescer, ir, avançar, mas eu estava ferido. Esses 3 anos que passou desse período de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A depressão e o pânico veio junto ou não? Junto. Um foi desenvolvendo o outro. Tipo assim, então, para quem está em casa, é tão legal você estar aqui hoje, pastor. A gente quer muito agradecer, assim, essa tua sinceridade, você vir abrir teu coração. A Geisa fala disso todo dia no programa, né? Tem um quadro aqui no programa que chama Minha Depressão Curada, porque a gente tá sonhando, por exemplo, agora em 2022, se Deus quiser, como igreja, a gente quer construir um instituto, é um sonho nosso, e é um instituto para atendimento psicológico, muito bom, psiquiátrico, porque as pessoas estão sofrendo muito com isso, né? Para você que fala de depressão todo dia, eu pensei que ele ia vir contar uma história antiga, acho que você também, né? Que surpresa! Acho que nós dois estamos aqui meio sem palavra, porque você fala disso todo dia. Como é que é ouvir isso e o que gera de curiosidade? Eu assim? acho que essa questão ela é muito séria e eu sempre falo aqui que a pessoa não entende que é uma enfermidade. Sim. Acho que a primeira coisa é essa. Então a pessoa, então eu tô com diabetes, eu tô com câncer, eu tô com... Ok, eu vou orar por isso, eu vou receber tratamento. Agora quando fala depressão, a pessoa já não enxerga isso como uma enfermidade. Acho que até no nosso meio cristão, né? Então, isso é frescura, isso aí é o diabo, isso aí... Eu ouvi muito isso. Isso é frescura. Você chegou a ouvir? Eu ouvi muito isso. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí não existe. Aliás, a gente, às vezes, de forma muito errada, Deus me reeducou. Nessa questão. E eu questionava muito, porque você é um homem de fé, você é um homem que está lá no altar orando, ministrando cura, ministrando palavra de vitória, ministrando coisas, e de repente você se vê dentro do Bezerra de Menezes. Você chegou a ir para o Bezerra? Várias vezes. O ápice, o ano passado, foi quando a minha esposa me pegou pulando um muro de casa, grudou para minhas pernas. Eu, pastor. E você ia pular com qual intuito? Assim, o que deu na tua cabeça? Pico de estresse, de ansiedade e de angústia tão profundo que eu queria fugir. Sair correndo. Deus. Que é isso, cara? É um desespero, né? Desespero, desesperador, as noites frias, gélidas. Só que eu entendi, foi um processo de cura muito profundo. Como eu estava dizendo, Deus permitiu eu chegar onde eu cheguei, mas chegou um momento que Ele teve que tratar com a minha alma, porque eu estava ferido. Eu percebi traumas da minha infância. Que até então você estava passando desapercebido. Perdão não liberado para familiares, pessoas, e até mesmo irmãos da igreja, né? Porque às vezes tem aquelas dificuldades. Sim. Como líderes que às vezes ferem a gente também é ser humano, né? Sim. Foi uma escola, e eu buscava entender o porquê. Por mais que às vezes a gente ouvia Deus falar, estudei muito, li muito, me debrucei muito sobre o tema no período, você às vezes tem uma certa dúvida ainda, né? Da situação que você está passando. Não aceita. Eu costumo dizer que a minha vida é milagre, desde o dia que eu nasci. Amém. Deus me escolheu, né, para ser um mensageiro, falar das boas novas, ajudar alguém. E mudou muito, eu imagino, a tua maneira de enxergar muito, isso, né? De enxergar esses problemas, né? De dividir o que é espiritual, como a bispa disse, aquilo que é uma enfermidade, uma doença, é grave, né? Então, me ensinou muito, bispo, eu aprendi muitas coisas. Pastor, nesses últimos 3 anos. Você acha, por exemplo, que veio logo depois de uma cirurgia do apêndice e tal? Uma coisa que eu pensei aqui agora, não sei se teve a ver, aí você me fala. Você sempre muito ativo. Muito ativo. Para quem conhece o pastor Diego aqui da cidade, a marca dele é essa correria que ele vive de realização.
de oração no monte e tal, você é um homem muito ativo, de repente você se vê ali, e pelo que você falou, 16 anos você se converteu, antes de 16 pro crime, muito intenso, aí você se converte, em 3 anos você já está pregando, muito intenso e tal. Quando você faz uma cirurgia, que eu não sei se foi a primeira que você fez, obrigatoriamente você tem que parar. Sim. Você tem que falar, não, você acha que nesse momento de parar foi quando teu corpo deu o bug nele assim? Você acha que tem a ver com isso ou não? Eu acredito que sim, também. Você tava tipo num ativismo assim, exato. de repente? E do nada, minha vida tomou outro rumo e eu tive que dar um break em tudo. Brequei. E de lá pra cá, é onde que eu falo, né, que às vezes a gente... o profeta Arão, no capítulo, ele disse assim, Deus tem um caminho na tormenta. E no meio dessa tormenta, eu percebi também a mão de Deus me desconstruindo algumas crenças, algumas ideias, alguns comportamentos dessa... Religiosos, você fala? Tudo, bispo. Foi uma imersão profunda. Foi doloroso? Foi. Mas eu costumo dizer também que teve esse outro lado dessa reeducação divina, Foi necessário. Muito necessário. Mudar como esposo, mudar como líder, mudar como ser humano, entender, enxergar. Hoje, quando às vezes eu vou tratar coisas na igreja, a gente consegue discernir o que é espiritual e coisas que eu falo, querido, você tem que buscar uma ajuda médica. Que antigamente você não faria isso. Você ficava fazendo campanha de jejum para ver se... E não é. Meu Deus. Olha E você isso. tem que levar para medicina. São coisas que a medicina tem que resolver, né? Você chegar na sua casa, você pegar uma sacola de remédio, começa com estalopram, Deller de 100 mg, olanzaprina, mirtazapina, são remédios... Tudo que você tomou. Tudo que eu tomei. Fora os Rivotril para a hora dos desequilíbrios, né? A hora que dava os picos, eu tenho que fazer o uso do... E nesse inteirinho, bispo, é importante frisar aqui que quando começou esse período, Deus havia me avisado que eu ia passar um período de dificuldade, que eu ia achar até que Deus me abandonou. Meu Deus. E foi a sensação. A sensação é de que, eu falei, rapaz, eu acho que eu fiz alguma coisa, ele não gostou e Tá me punindo. e deixou, virou as costas. Nesse período minha esposa, a gente tinha um sonho de ter filhos, 15 anos na época esperando, né? 14 anos esperando. Você vai ver, você que tá em casa, prepara o teu coração. Você tá ouvindo, né? A depressão, pânico, 15 anos esperando. 15 anos. Pelo milagre. Superou a mim, hein? 15 anos. E aí, continua. E a vamos gente, lá. nesse período de espera, desse processo de... No primeiro ano da situação da depressão, do pânico, minha esposa engravidou de gêmeos. Rapaz. E aí, aquela expectativa, aquela alegria, aquela felicidade, 16, falei, pô, minha cura chegou. E quando pensar que não, ela perdeu a gravidez, perdeu os bebês. Na sequência, perdi meu pai. E foi assim. Meu Deus, Meu Deus, pastor. aí que Exato, foi então. Foi afundando assim, ó. O ano passado, começo do ano passado, eu achava que eu não ia conseguir. Falei, para mim acabou, acho que Deus não tem mais nada comigo, a minha história ministerial, espiritual, se encerra por aqui, acabou. As pessoas que me conhecem sabem, o ano passado, janeiro, fevereiro, março, eu fiquei afastado. Eu não tinha previsão de voltar, eu não queria voltar por causa desses processos. Eu comecei o ano de 2021 debaixo de uma provação assim, que eu achava que era o fim de todas as O coisas. limite daquela depressão. Tudo. A perca do sonho de novo. A esposa que não podia ter filhos engravida e aí a frustração de... Perde. O pai vem a falecer. Foi de Covid ou não? Não, foi faleceu no infarto. Quer dizer, então o que já estava ruim Piorou. piorou. Eu achava que não teria saída. Mas Deus é maravilhoso. É verdade. Deus, ele é tremendo. E eu me apeguei muito à oração, né? Tinha todos esses períodos, mas eu estava sempre orando, sempre ouvindo, estudando um pouco mais sobre, entendendo aonde tinha que mudar. Como o senhor disse, né? Essa vida frenética era brecar,
confiar mais, esperar mais. Você está falando que você continua em oração. Hoje a gente tem aqui uma repórter que vai para a rua, né? Todo dia. E o assunto de hoje é oração. Olha só. Ela vai para a rua perguntar isso. Você tem hábito de oração? Tal, e ela comentou com a gente, né? Que uma das coisas que ela mais ficou impressionada, daqui a pouco eu vou chamar a matéria para a gente ver junto, uma das coisas que ela ficou mais impressionada, o quanto as pessoas não têm hábito de oração. Exato. Eu nesse inteirinho, eu me agarrei a isso. Falei, eu não posso, porque se eu me entregar, acabou. Eu vou ser levado por isso aqui, essa tristeza profunda vai me dominar. Então era ali que eu me refrigerava a minha alma. O senhor falando de criar, eu acredito que a igreja, e assim, uma visão minha, eu tenho pouco tempo de fé, só 20 anos servindo ao Senhor, e eu vim de uma igreja muito sistemática. Eu acredito que a igreja, ela precisa investir pesado nisso, nessa área, como o senhor está tendo esse projeto fantástico de ter a clínica. E o senhor aqui é mais resposta ainda para nós. Resposta. É verdade. E não só para a membresia da igreja, como também para os pastores. Líderes, né? Os pastores estão feridos, Sim. estão machucados. Tem pastores sangrando no altar. A gente dá a ideia de altar, a ideia de sacrifício, alguém pode dizer assim, mas o altar ele tem que sangrar mesmo. É uma ideia errada. O pastor tem alma. O pastor é ser humano. A família E do as pastor, pessoas às vezes olham como um super-herói, né, pastor? Olha, depois desse processo você vê que nem são só as pessoas, a gente mesmo. Porque, por exemplo, a gente é pastor, então a gente sabe que é humano, que tem falha, que chora e tal. Mas eu jamais te olharia. Olha que engraçado, mesmo eu sabendo que a gente é falho, que eu sinto que qualquer ser humano sente, mas eu te olhava como um cara, tipo assim, cara, você, qualquer um poderia ter depressão, você não, porque você é um cara incrível, cheio de fé, de oração. A gente tem essa visão de lá mesmo, eu falei assim, mas eu tenho essa visão de mim, nossa, mas eu tô assim, eu não aceito. Tem muita gente em casa assim, né? Desse jeito. Tem muitas mulheres que estão aí que você tipo, é a mulher de oração e de repente você fala, eu com depressão? Eu tô tendo sintomas, mas não é depressão. Então, ó, isso é pra você, hein? Meu Deus, é muito lindo isso. E a senhora falou algo muito interessante. Tem coisas que as pessoas dizem, isso aqui é... E é já um início de uma depressão. E as pessoas estão levando as coisas como se fosse algo... Aliás, volto a repetir, às vezes até como fosse algo espiritual, e não é. Eu lido muito com pessoas que... ex-cadeieiro, criminosos. Depois disso, eu comecei a entender que a vida deles, a história, a formação, cheio de trauma. E a gente tá lá, Jesus, o cara tem que sentar no divã. Problema seríssimo. Fora, né? Curar aquilo. Curar assim de forma profunda. O senhor sabe que eu na gravidez eu tive síndrome do pânico. E era para ser o momento mais feliz da minha vida, porque eu esperei por tantos anos, né? E eu não aceitava estar com síndrome do pânico. E era um medo tão grande, era um pânico, e era para ser o momento mais feliz, mas de repente se tornou o pior momento da minha vida na gravidez. Por quê? Porque foi situações de 13 anos que não foram resolvidas. Foram ferindo, né? Foram feridas porque eu tinha tanta fé que eu ia engravidar, que quando eu engravidei eu achava que Deus ia tirar. Porque foi uma ferida que não foi tratada. Então isso refletiu na gravidez. Toda hora eu olhava pra minha barriga e eu falava, eu vou perder. E isso me trouxe o pânico. Olha só, são situações que não são resolvidas. Sim. Porque foram 13 anos ouvindo não, vendo não, negativo. Então quando veio o sim, perdi. eu não consegui lidar com o sim. É louco isso, né? É muito. Pastor, e é mais ou menos a minha história também. Desses traumas. Eu vi trauma na minha conversão. Foi traumático, porque a família, meu pai zombava da minha fé. Tipo assim, depois de tudo se aprontou, você vai... E aí, conversão, trauma. No envio para a obra, eu comecei a enxergar esses traumas. Trauma da família, trauma na conversão, traumático o envio para a obra. Tipo, precoce, sem preparo, exatamente. Sem preparo. Muito jovem. Casei com 20 anos, minha esposa, nós namoramos por carta. Olha só, em 2005. Que legal. Ela em Minas Gerais, Juiz de Fora, eu aqui, dirigindo a igreja aqui no estado de São Paulo. Então, assim, tudo muito
E eu comecei a ter essa visão desses traumas e perdão que tinha que ser liberado, né? Que a gente espera só os outros virem. Quando que começou isso? Por exemplo, você foi para oração e tal. Quando que você começa a entender, pô, eu tenho que liberar perdão? Eu tive a ajuda de um pastor, pastor Moacir, ele falou, eu preciso falar com você. E ele me chamou. Ele leu Tiago capítulo 5, confessai as vossas culpas. Eu me senti muito culpado também por muitas coisas. Era um dos problemas que eu tinha. A culpa, né? E ele me chamou e ele leu esse versículo de Tiago, capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E oreis uns pelos outros, e a oração do justo pode... E ele falou assim, você precisa fazer algo, você precisa liberar perdão, você vai chamar o nome dessas pessoas que você... Ele fez um trabalho com você ali, mais pessoal. Muito forte. Uau. E dali em diante a minha vida começou a... Porque eu ainda estava, o ano passado eu estava degladiando com isso ainda, tentando, eu sentia que eu estava, falei, agora eu vou, e daqui um pouco eu descia de novo. E aí foi quando ele ministrou e eu comecei a ter então a cura disso. Foi minha vida que começou a mudar, a partir disso aí. Eu, assim, fui convidado, agradeço muito mesmo o espaço. O convite, a gente que agradece, fiquei surpreso pastor. Pelo convite. A gente que agradece. Não, é eu mesmo, gente. Será que é eu? Você mesmo que Deus queria aqui, né? E eu agradecer mesmo de coração, porque eu disse para Jesus que onde eu passasse eu iria contar. Eu já estive em algumas igrejas pregando e falando sobre isso. Você voltou ao teu ofício. Sim, já, voltei, igreja, graças a Deus, a pregar. Glória a Deus. E aí começou essa cura que esse pastor começou... Exato. Aí minha vida começou a voltar ao normal. As pessoas costumam orar quando o problema chega. Tem que orar antes, durante e depois. Orar para ele não chegar, né? Exatamente. Pastor, aí você começa, então, liberar perdão, entender, por exemplo, nesse atendimento que você fez com esse pastor, você começa a entender, não, peraí, isso aqui é um fardo que eu tô levando. E quando é que começa a evoluir para uma cura, para um... Porque conta pra é nós. Um processo, né? É um processo. A gente tem aqui o MDC, eu acredito que hoje o MDC vai até ser aqui, né? junto aqui, né? Porque a gente está falando dessa cura de depressão, mas a pessoa ela fala assim, é agora, mas na verdade são doses de cura. Igual eu liberei perdão hoje eu tô melhor, amanhã eu posso acordar não tão bem, mas aí eu vou vencendo dia após dia. Sim. É mais ou menos assim, pastor? É isso aí mesmo. É todo dia, gradativamente, ali você ir trabalhando e mudando, né? Porque muito da depressão, da angústia, são hábitos ruins, às vezes, que a gente foi adquirindo, foi deixando entulhar o nosso coração, que gerou, que eclodiu, chegou no ápice e trouxe. E quando você foi percebendo, tipo assim, não, tô me levantando, foi sendo perceptível isso? Foi perceptível, houve a melhora. Por exemplo, dos remédios. Porque eu não ficava uma semana, um dia sem remédio. Era todo dia eu tinha que tomar o remédio diário para controlar a ansiedade e a depressão. E após a ministração eu já senti a melhora. Já comecei a ter reação mais positiva. Comecei E o pastor na época disse assim, agora volte ao seu trabalho, o Senhor te curou, vai. E eu falei assim, volte a ser quem você sempre foi. E o medo alegre. de ir. Exatamente. E o medo de ir. Você vive 3 anos isso, você fica... 3 anos, gente. É como se você tivesse ficado muito tempo. adestrado naquilo ali, você fica com medo. De ser você. De ser eu. E aí quando eu fui também, foi benção. Interessante que eu comecei o ano de uma forma e terminei de outra. Porque eu comecei o ano, quando eu resolvi tudo isso, quando eu fui ministrado, eu comecei a viver, a caminhar. E uma coisa interessante é, a gente prega, a gente fala, mas às vezes a gente precisa viver de forma mais intensa, tirar das páginas e vestir aquilo diariamente. Não é só um discurso, né? E aí o ano segue, eu comecei a ter a melhora, comecei a ter mais atividade, ser mais ativo, e a bênção foi completa o ano passado, virou assim a chave, foi uma mudança assim
Deus entrou na situação e mudou de uma forma tão profunda que comecei o ano pensando em desistir, em parar, em retroceder, afastar, não tem um final feliz nessa história, não tem nada, e terminei o ano abençoadíssimo, porque depois de 16 anos esperando, a minha esposa engravidou de gêmeos. Grávida. Tá E grávida. a surpresa? A surpresa foi, meu Deus do céu. Gente, depois de 16 anos. Meu Deus do céu. Olha, quando eles nasceram faz agora, 15 né? dias. Faz 15 dias. Ó, gente. Não, pelo amor de Deus, vai. Coisa mais gostosa. Se você não mandar um WhatsApp agora falando assim, eu não aceito. Pastor, manda. como eles são lindos. Meu Deus, gente. Traz eles aqui. Traz. Quando pegar um pouquinho Por mais favor, de... deixa eu tomar as vacininhas, né? Traz. Tomar as vacininhas. Aliás, bispo, ela leu o seu livro. Ai, Ela meu leu Deus. O Riso da Bispa Geisa. O riso de Geisa. Ela leu no ano de 2018. 2019, 2020. Ela leu, foi esse inteirinho dela também ter sofrido muito com a perda dos dois, né, gêmeos. E o ano passado... E pra ela eu acho que muito pior, né? Porque além da perda dos gêmeos, ainda te tinha vê que me naquele ajudar estado. a controlar e Imagina cuidar pra ela de como esposa, gente. Minha esposa é uma guerreira, uma mulher de Deus. Como que ela Mulher de chama? Deus. Josiane. O riso da Josiane. O riso da O Josiane. riso da Os Josiane. risos, né? Os risos. A Os gargalhada da A Josiane. gargalhada. Meu Deus Oh, meu do céu, Deus, o riso pastor. chegou. E como tá de papai fresco? 15 Essa dias. madrugada eu já nem dormi, eu fico em cima dele chorando em cima do berço. Que coisa, É a coisa mais linda, gostosa do cara. mundo, né? Você chora de gratidão? Eu choro Eu tô com todo vontade de dia. chorar? Não, Pronto. Eu também. Ah, É coisa muito linda. lindo, né? Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque você vê, de repente, um homem de Deus desse calibre aqui, ó. Homem de Deus, o assembleiano mais diferente que tem. A gente sempre brincou, né? Que ele é todo estiloso, nem parece assim, porque assembleianos geralmente são mais chique, né? São mais arrumados. Ele não, ele é todo descolado e com um ministério tão forte, pessoas que são tão transformadas ali naquela vida igreja, dele, né? através da vida dele, e ele passar por tudo isso, e como se Deus coroasse, né? A tua vida desses 3 anos depois, assim, ó, filho, levanta dessa depressão, vamos lá que Agora tem uma vai obra. curar, né? Veste de louvor agora, né? Quando a gente inaugurar um instituto, você vai lá dar palestra? Pelo amor de Deus. É mesmo? Aliás, quando eu recebi a mensagem, eu tô me arrepiando, eu tô sentindo Deus aqui. Eu também. Eu tô com vontade de dar umas rajadas Então de línguas vai estranhas. o que você quiser aqui. Porque quando eu recebi a mensagem do convite do programa para estar aqui, eu entendi. Deus falou comigo, falou, olha, o ano passado foi vergonha, os últimos 3 anos da tua vida você sofreu, você chorou, mas de novembro para cá ele mudou. Mudou, né, E cara? quando eu recebi a mensagem do programa, Deus falou comigo assim, agora eu vou fazer as coisas acontecer na tua vida. Amém, amém. Eu vou te abençoar. Então hoje eu estar aqui para mim, com o senhor, com a senhora, é cumprimento das promessas. Que lindo, É Deus pastor. mostrando para mim, edificando minha fé, dizendo, olha, é tudo novo a partir de agora. É isso aí. As coisas agora vão Você tem acontecer. noção que nós estamos entrando agora em mais de atingindo 3 milhões de pessoas, só pela televisão, fora canal da internet e tal. E quanta gente tá te ouvindo, tipo assim, meu Deus, era tudo que eu precisava Sim. ouvir. Para quem tá em casa agora, pastor, o que você falaria? Eu queria que você olhasse ali, que você ficasse à vontade, o programa é teu. A gente tá aqui só por estar mesmo hoje, porque nós viemos para te ouvir, cara, e é muito forte ouvir tudo E isso. também assim, né? Os 3 anos do privilégio de Deus permitir passar por isso, para hoje ser cura. Então, assim, algumas coisas a gente, assim, como pastor, como ministro, Deus nos permite e depois que passa a gente pode falar foi um privilégio, porque faz parte hoje do meu chamado. Eu carrego em mim essa marca, Essa né? marca. É muito forte isso que a senhora falou, porque dentre as muitas coisas, quando eu dobrava o joelho, quando eu ia ler a palavra, eu lembrava dessa fala de Paulo, trago sobre
o meu corpo, as marcas. É isso aí, né? Então hoje o que eu posso dizer para as pessoas que estão nos assistindo em casa, né, é não perder a esperança. Né? Cristo é a nossa esperança. Eu não sei em que condição você está, eu não sei qual é a tua história de vida da sua família, mas é você nunca perder a esperança em Deus. Deus é maravilhoso. Ele mudou minha vida, Ele mudou minha história. Como a gente está relatando para vocês aqui, 3 anos de sofrimento, de angústia, e de repente Ele aparece e Ele muda tudo. Ele vem, cumpre o sonho de 16 anos de espera, trazendo o Yosef e o Benjamim, que meu Deus do céu, né? Yosef significa o quê? É o José em hebraico. E eu estava estudando, não sabia que seria menino, né? Há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu estava estudando sobre o José. E eu descobri que o José é aquele que vai na frente, que foi na frente da família, que foi o que Deus preparou para ir na frente, para trazer livramento para a família toda, né? E eu me identifiquei muito, porque quando eu estava estudando esse José, eu chorava com o relato. É o menino que perdoa, é o menino que é traído, que é vendido, que foi abandonado, que foi esquecido pela família, mas que perdoou. Uau. Abraçou todo mundo, perdoou todo mundo. Vem cá, eu vim na frente. Ele fala assim: eu entendi o porquê que Deus fez isso comigo. Eu entendi por que vocês fizeram. Eu não levei por mal isso aí. Foi Deus usando vocês para que hoje eu estivesse aqui para ajudar vocês. Então, esse é o Yosef. Esse é o Yosef. Aí a gente, né, na correria da gente, aí faltava o nome do Benjamim, né? Ai, que problema. Tipo assim, 16 anos sem ser pai, agora falta até nome. Tanto filho que tem. Pois é. E aí, tanto filho que falta até o nome agora. Aí a gente foi vamos colocar o nome de Benjamim. Só que eu não tinha nem pensado que o Yosef, que o José e o Benjamim eram os filhos São de irmãos, Raquel, verdade. irmãos São da irmãos. esposa amada. E aí foi que, inclusive, quando José se reencontra com a família, ele pede: traz o mais novo lá que eu quero ver ele, que era o Benjamim. Era a prova, né? Me traz exatamente. ele aqui. E Benjamim significa o quê, sabe? O Benjamim é o caçador, é o guerreiro, né? Tá. E ele é o guerreiro que ele teve que ficar 7 dias na UTI. Ele foi o que ficou na UTI? Fica na UTI. Olha só a E importância foi do nome. guerreiro, valente, batalhador e venceu. Pastor, te fazer uma pergunta. É possível vencer a depressão? É possível, muito. Aliás, eu dou todo apoio ao senhor, se o senhor precisar de mim, da minha ajuda, eu estou à disposição para ministrar. Né? Como a bispa disse, a gente passa, é um privilégio, né, bispo? É olhar de forma positiva isso, né? Ter passado por essa escola, né, da aflição, para hoje eu poder ajudar. O tanto de pessoas que eu já ajudei, pastores que me ligam de outros ministérios, denominações, que eles me ligam e eu aconselho eles: olha, você está indo por um caminho perigoso. Comece a repensar seu estilo de vida, sua família, sua casa, seus filhos. Né? Se dá algumas oportunidades. Né? Exato. Olha, isso aí você precisa tratar de outra forma. Isso aí não é espiritual, isso aí é sentar no divã, é sentar com um especialista, conversar, abrir o coração. Cara, como eu amei te receber aqui nesse Alegria domingo. Para quem quiser ver uma história dessa de milagre real, né? Você já tá indo pregar ou você tá de licença paternidade? Não, você tá... eu já tô domingo na você vai. atividade. Porque com 2 em casa, né? Vocês têm que ter muita ajuda agora, né? E para quem quer ouvir uma palavra tua no domingo, a gente tá passando aí o endereço da igreja, a Assembleia de Deus. Qual o horário do culto? Às 18 horas no 18 domingo. horas. Às 18 horas no domingo nós já estamos com as portas abertas recebendo. Que lindo. O povo. Convida o povo aí para ir domingo lá. Convidar vocês para estar com a gente domingo. Domingo eu estarei ministrando a palavra lá, a DGA, Avenida Filadélfia, Gouveia Neto. Isso é a partir das 18 horas. E sexta-feira também tem. Sexta tem a partir das 19h30. Como é que chama o culto? De sexta? O culto é o culto de ensino, né? Nós vamos ministrando a palavra. E ó, você viu que ele tem muito para te ensinar. Muito! Muito para te ensinar. Então, olha, fica aqui o nosso desejo de que você se abra para viver a tua cura também. Como o pastor Diego, pela graça de Deus, viveu essa cura dele, desses 3 anos aí de tempestade, né?
A gente está aqui muito tocado mesmo, muito agradecido ao Senhor por ter vindo. E nesse último dia, né, gente, dessa série de MDC, falando Você Não Está Sozinho, nesse último dia do mês de setembro, te conscientizando sobre depressão, sobre suicídio. A gente falou a semana toda sobre esse sentimento. Esse sentimento que não é tão simples, né, de ser resolvido. Que não é só de uma vez que é resolvido. A prova disso é que nós vemos aqui o profeta Elias tendo que ser acompanhado pelo anjo por 2 vezes aqui. Depois ele vai para a caverna, passa a noite, aí vem o próprio Deus, o próprio Senhor, e dá um chacoalhão nele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala: olha, tenho sido muito zeloso. Ele começa a argumentar muitas coisas. E ele começa a falar algumas coisas. E aí o Senhor fala assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele tenta descobrir alguma maneira de ver Deus, de poder prosseguir. E nesse último dia dessa série, eu quero falar com você que a questão é a seguinte: não é tão simples como as pessoas falam. Então, a tua dor hoje, você vê alguém com uma camiseta amarela, você vê alguém falando de uma campanha, parece que é uma maneira fácil de vencer a depressão. E como se uma camiseta amarela, você olha e fala assim: se fosse tão simples assim, se fosse tão fácil assim. A dor que eu sinto, ela é tão aguda, que a vontade que eu tenho é de tirar a minha vida para parar de sentir essa dor. Não é? A dor que eu sinto, ela é tão grande que tem muita gente, por que ela comete? Porque ela quer parar de sentir a dor. E ela acha que só com a morte ela vai parar de sentir. Por que muitas vezes o próprio Deus, o próprio Senhor aparece para Elias? Veio o anjo, veio o Senhor, veio a presença. Porque não é algo tão simples de ser vencido, mas é possível se vencer. É possível vencer. Tá me entendendo? É possível. Quando o Senhor fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Então, nessa manhã, eu quero falar para você que existe um caminho. E o caminho é o Senhor, é se encher da palavra, é pedir ajuda. Você não vai ficar quieto, você vai abrir o teu coração. Porque quando eu abro meu coração para alguém e falo o que eu estou sentindo, eu divido essa carga. Elias aqui, ele é sincero com Deus, ele fala: olha, eu estou sentindo isso. Ele fala. Você precisa comunicar agora. Você vai mandar um WhatsApp para cá, para comunicar o que você está sentindo. Você vai mandar um WhatsApp agora para cá. A gente já está preparado com o pessoal do MDC, nós já estamos preparados para receber tua mensagem. Você vai mandar: eu preciso de ajuda. Eu estou com vontade de morrer. Eu não sei qual é a tua religião, quanto tempo você tem de cristão. Eu não sei. Mas você vai pedir ajuda. Você vai abrir teu coração. Só escreve isso. Não precisa se identificar. Não, peça ajuda. Nossa equipe é discreta. Não vai espalhar para ninguém. Confie em nós.
Abre o teu coração, peça ajuda, a gente vai te acompanhar. Gente, tem uma equipe enorme ali no MDC de voluntários, de pessoas de confiança, que estarão disponíveis a te ajudar, a te estender a mão, porque você não está sozinho. Entenda, a conclusão de toda a ministração dessa semana é essa. É um processo, é um caminho longo, é dolorido, é difícil. Vem o anjo novamente, vem o Senhor, porque é um processo difícil, mas você não está sozinho, e juntos nós vamos vencer, e você vai ajudar outros, porque essa sua dor hoje não é para te matar, essa sua dor vai trazer cura, e essa sua dor vai te ajudar a levantar muita gente que está sentindo a mesma dor que você hoje. Receba essa palavra, MDC. Gente, sextou, final de semana chegando, né? E a gente espera você nesse final de semana ali no campus. Amanhã a gente vai estar do dia todo ali na cabana, porque tem cura interior, e domingo às 10 e às 18 horas. Não perde não, tá bom? Pra você que acabou de ouvir o MDC, saiba que você não está sozinho. Coloca o telefone na tela, por favor, aí, gente, pro pessoal entrar em contato agora. É só mandar o teu WhatsApp nesse telefone que vai aparecer, que é o 997 18 12 12. É o telefone aqui do nosso programa. E se você ouviu essa palavra, se foi com você que Deus falou, não deixa de mandar a tua mensagem nesse momento. Eu preciso de ajuda, tá bom? Deus abençoe, fica com Jesus, a gente se encontra domingo, se Deus quiser, no nosso culto de Santa Ceia, 10 da manhã ou 18 horas, Santa Ceia de outubro. Meu já. Deus! Meu Deus, bem-vindo mês de outubro, bem-vindo mês de outubro, vamos junto, gente. Coral todo se preparando para essa Santa Ceia. O último trimestre do ano. Ai, demais, gente. Eu creio que vai ser o melhor trimestre que você já viveu até hoje na tua vida. Eu também beijo. creio. Deus abençoe, tchau!